Olá, estou aqui para fazer essa questão aqui de revisão do Vitor Ângelo, da lista dele. É a questão um dessa lista. Aí eu vou ler aqui o enunciado e elucidar melhor as questões. Então, começando aqui, ele pede para analisar a FSM abaixo, implementada com dois flip-flops, com uma entrada. Aí, os dois flip-flops seriam esses dois componentes aqui, né? Uma entrada U, que seria essa entrada aqui, que aparece aqui também. Então é como se tivesse um fio conectando essas duas etiquetas. Duas saídas A e B, todas com bit. X é um sinal interno do circuito, esse X aqui que aparece aqui e aqui. Assuma que a entrada já vem sincronizada a respeito dos tempos dos flip-flops. Simplesmente uma hipótese aqui que a gente tem que usar para o exercício fazer sentido. Nada muito a se preocupar com essa última frase. Aí no 1.1 ele pede para assumir que cada código possível nos flip-flops representa um estado. Então, se, por exemplo, o primeiro flip-flop está armazenando um zero e o segundo um zero, eu estaria falando agora sobre o estado 00. 01, aí eu estou no estado 01. Então, cada código possível nos flip-flops, cada combinação de 2 bits nos flip-flops representaria um estado. Ou seja, se eu tenho 2 bits para cada flip-flop, eu tenho 2 elevado a 2 estados. Teria 4 estados, então, na minha FSM. Para cada um deles, monte uma tabela de estados completa, com estado atual, entrada, próximo estado e saídas. Aí a tabela de estados eu já comecei a esboçar aqui antes de começar a gravar, porque ela é um pouco mecânica de fazer. Como é que eu pensei aqui para fazer ela? Eu primeiro tive que dar um nome. Por exemplo, aqui eu posso ver esse flip-flop aqui e chamar de FF1 ou FF0. Vou colocar FF0 porque ele está relacionado ao A aqui e o FF1 eu vou deixar relacionado ao B. Aí o que eu fiz? O que ele pede para ter na tabela de estados? O estado atual. O que seria o estado atual? Como cada código possível nos flip-flops representa um estado, o FF1 e o FF0 representariam o estado atual. A entrada, que é o U. Aí do outro lado, do lado das saídas da minha tabela de estados, tem a lógica do próximo estado, ou seja, NFF1 e NFF0. Por quê? Porque lá na FSM, normalmente, a gente tem S1, S0, e do outro lado, do lado das saídas, a gente tem N1, N0. A única coisa foi que eu mudei N1 e N0, S1 e S0 por FF1, FF0, NFF1, NFF0. E as saídas, A e B. E eu ainda, inclusive, coloquei o sinal X aqui entre as saídas, porque acaba que ele pode se comportar como uma saída. É uma saída que não é mostrada para o usuário, ela morre no meio do circuito, mas isso pode me ajudar eu colocar ela ali dentro. Aí, agora, já outra coisa sobre a tabela de estados, né? Viram que já estava completo aqui essa parte da esquerda. Porque a parte da esquerda é simplesmente eu cobrindo todas as opções que podem aparecer de entradas. Eu tenho 3 entradas aqui nessa minha tabela. Os dois do estado e a entrada U. O que eu preciso fazer é cobrir todas as opções dessas 3 entradas. Como são 3 entradas, 2 elevado a 3 são 8 linhas. Então aqui precisaria ter 8 linhas, que de fato tem. E eu comecei fazendo aqui, coloco 01, 01, 01 para a primeira entrada, para a entrada mais da direita. Aí depois eu coloco 00, 11, 00, 11. E para a última eu coloco 4 zeros e 4 uns. Se fossem, por exemplo, mais uma entrada aqui na esquerda, aí eu ia colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 8 uns aqui em sequência e ia expandir também as
da direita aqui, todas. Só mostrando mais ou menos como ficaria, como você pode fazer isso para qualquer número de entradas. Aí temos aqui basicamente isso, né, de interpretação do enunciado. A gente tem que analisar o circuito e preencher essa tabela, simplesmente. Olhando o circuito aqui, uma coisa bem simples que a gente já percebe é que, por exemplo, só sabendo o comportamento do flip-flop, por exemplo, esse cara aqui, se ele estiver armazenando um zero, isso significa que na saída Q dele, porque o flip-flop ele tem a entrada D, a saída Q e a saída Q'. Se ele está armazenando um zero, na saída Q vai sair o zero, e na saída Q' vai sair um 1, que é o oposto do Q. E então, a gente já vê que o A sempre vai ter o valor que está armazenado em FF0, que nesse caso aqui é zero. Ou seja, ali na tabela, sempre que a gente vê A, a gente consegue preencher com o valor de FF0 naquele momento. Então, eu consigo pegar aqui essa coluna do FF0 e repetir ela para o A. O A sempre vai ter o valor que tem FF0, por causa do circuito. Eu vi ali no circuito e percebi que isso acontece. A mesma coisa para o B. Por quê? Porque o circuito, vocês vão perceber que o circuito da esquerda aqui e o da direita são muito parecidos. Basicamente idênticos, só mudando o X, B e A. Mas então o B sempre vai ter o valor de FF1. Então vamos colocar aqui isso. Aí, podemos fazer mais um aqui, que é o X. O X é um pouco mais simples também. O X é simplesmente o AND A naquele momento. Então eu vou olhar aqui cada linha vertical na minha linha horizontal aqui na minha tabela, por exemplo, a primeira linha. O AND A vai ser meu valor de X. Então, 0 AND 0, que vai ser 0, aí eu coloco lá no X, 0. Então, aí na próxima linha, só alinhar aqui. Próxima linha, o AND A vai ser 0 também, porque é 1 AND 0. 0 também, aqui deu 1, aqui deu 0, 0, 0, 1. Assim ficou o X. Aí agora basta a gente preencher o NFF1 e o NFF0 que a gente terminou. Só que o NFF1 e o NFF0 eu tenho que olhar o que acontece, por exemplo, quando eu estou armazenando um zero aqui. E o meu U, eu tenho que saber também o que ele é nesse momento, né? Vamos supor que eu estou na minha primeira linha. Já vamos fazer aqui o da primeira linha. Na primeira linha, o FF0 vale 0. Então tá, já está armazenando um 0 aqui. E o U também vale 0 nessa primeira linha. Vamos ver. Com isso, a gente sabe que esse fio aqui vai estar em 0. Esse fio aqui vai estar em 1. Se ele está em 1, aqui em cima está em 1. Aqui tem 0. Então, 1 end 0 vai dar 0 aqui. E aqui é o 0 barrado, que é 1. Então, 1 end 0 também deu 0. Então, esse OR entre dois zeros aqui vai dar 0. E esse fio aqui, ele me representa o meu NFF0. Por quê? Porque o flip-flop funciona assim. Sempre que ele detecta um ciclo de clock aqui, um pulso de clock, o valor que está em NFF0 vai entrar e vai ser armazenado nesse flip-flop. E vai ficar aqui na saída Q. E o oposto desse valor vai ficar na saída Q'. Então, a ideia aqui é eu analisar todos os caminhos aqui de combinações e ver quando vai dar
0 quando vai dar 1 no NFF0 ou no NFF1 também, que a gente vai olhar depois. E outra coisa, a gente acabou de propagar aqui o caminho usando FF0 sendo 0 e U sendo 0. Só que desse outro lado aqui, eu tenho basicamente o mesmo circuito combinacional aqui. Esse mesmo circuito. Então, se eu chegar aqui e tiver que analisar FF1 sendo 0 e X sendo 0, vai dar o mesmo resultado nesse final aqui, que o NFF1 é 0 também. E eu vou usar isso para a gente facilitar um pouco e fazer um pouco mais rápido, porque questão de prova, normalmente, tem que fazer um pouco mais rápido, senão não dá tempo. Então, o NFF0, para essa primeira linha que a gente acabou de analisar, vai dar 0. Certo. Aí, o NFF1 seria FF1 usando 0 e X usando 0. Que é o que eu acabei de indicar. Se o FF1 vale 0 e o X vale 0, propagando esses sinais aqui, nessa lógica combinacional, ou seja, colocando 0, 1, 1, aí aqui é 0 também, aqui é 1, isso vai me dar um 0 lá no final, no NFF1. Então eu não vou terminar essa propagação, eu vou adicionar um 0 aqui. E se a gente for olhar para o NFF1, nessas primeiras linhas, nas três primeiras linhas, inclusive, aqui FF1 vale 0 e x vale 0. FF1 vale 0, x vale 0. Então eu vou chegar aqui e vou preencher os três primeiros com 0 já. Facilita um pouco a nossa vida. Aí. Ok. Agora vamos lá. Na segunda linha, vamos olhar o FF1. Quer dizer, o FF0. FF0 vale 0 e U vale 1. Já mudou alguma coisa, vamos propagar isso no circuito. FF0 vale 0 e U vale 1. Com isso, sabemos que aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Porque aqui é 0, né? Então aqui em cima é 1, aqui é 1 e aqui é 1 barrado, então é 0. Então essa end aqui de cima vai dar 1. Só vendo essa end de cima, já sei que vai passar 1 nessa OR. Porque 1 OR qualquer coisa tem que ser 1. Mas aqui vai dar um end de duas zeros, então deu 0. E 1 end 0, 1 OR 0 quer dizer, dá 1. Então, aqui nós temos que o meu NFF0 acabou que ele vale 1 nesse caso. No caso em que FF0 vale 0 e no caso que U vale 1. Ok. Então aqui descobrimos que vale 1. Vamos lá. Aí, vamos para o próximo caso, que é nessa terceira linha. O FF0 vale 1 e o U vale 0. Agora eles trocaram de lugar. O FF0 com o U. A única coisa que aconteceu foi isso. Aqui, o U vale 0 e o FF0 vale 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. O U vale 0 e isso. E o FF0 vale 1. Aí aqui a saída aqui vai ser 1. Aqui vai ser 1 então. E aqui esse 0, ele passa por essa inversora aqui e ele chega na end como 1 também. Aqui é 0 e aqui é barrado que é 0, então é 0. Acabou que nessa end de baixo vai passar um 1, na end de cima vai passar 0 e no final das contas vai passar 1 de qualquer jeito, porque o que mudou aqui da última iteração para essa é que na última passou 1 aqui em cima e aqui um 0. Nessa passou 1 ali embaixo e o 0 lá em cima. Mas passou 1 para o NFF1 da mesma forma. Um aluno já chegou a me
indicar que o Vitor Ângelo até explica na sala que esse comportamento de lógica combinacional aqui que é implementado, ele funciona basicamente como um XOR desse bit aqui com esse bit. O que funciona o XOR? O XOR, o Exclusive OR, né? Ele sempre dá 1 quando há um número ímpar de uns na, entre as entradas. Aqui, por exemplo, e para duas entradas apenas, o XOR ele pode ser simplificado como, por exemplo, apenas se os dígitos são diferentes ou se os dígitos são iguais. Nesse caso aqui, se eu tenho 0, 0, a minha saída no final vai ser 0. Se eu tenho 0, 1, ou seja, dígitos diferentes, o resultado vai ser 1. Se eu tenho 1, 0, os dígitos ainda são diferentes e aqui vai ser 1. E se eu tenho 1, 1, aí o NFF0 vai ser 0. Porque se os dígitos forem iguais, vai dar 0. Se os dígitos forem diferentes, vai dar 1. Passando por essa lógica combinacional. Vocês não precisariam saber disso, nem descobrir disso para fazer o exercício. Mas, agora que usando isso, a gente pode até facilitar um pouco nossas análises. Mas eu vou fazer todos os casos antes de usar isso. Eu já fiz quase todos, né? Eu fiz 0, 0, já fiz 0, 1, já fiz 1, 0. E falta agora só eu fazer o 1 para deixar bem claro que se isso acontecer, aí agora eu posso usar. O FF0 nessa linha 4, vamos para a linha 4, né? E o valem 1, então já vamos testar esse último caso possível. Aqui é 1, aqui é 1. Vamos lá. Esse aqui é 1, aqui é 1, 1. Aí aqui o 1 passa por essa inversora. Tem um 0. Aqui é 1. E aqui é 0. Então lá em cima é 0. Então aqui 1 end 0 deu 0. 1 end 0 deu 0. 0 OR 0 deu 0. De fato, meu NFF0 foi 0. Quando o U e o FF0 valem 1. Aqui, 0. Vamos propagar, tentar... Esse caso aqui, ó, do FF0, FF1 valendo 0 e x valendo 1, a gente já fez nessa arquitetura aqui. Vou fazer ele de novo, só que nessa daqui, só para mostrar que é literalmente igual. O FF1 vale 0 e o x vale quanto? Vale 1. E isso tem que me dar 1 aqui, porque eu já fiz isso, já descobri que deu 1, mas vamos fazer 0, aí aqui nessa inversora vai passar outro 0, só que aqui passa 1, e nesse fio de baixo, como aqui está armazenando 0, aqui passa 1. Então aqui em cima passa 1 também, então aqui nessa end de cima vale 1, e na end de baixo 0, só que na OR passa 1, de fato. Então aqui é 1. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, só porque a gente já fez todos os casos, né? Então, vamos lá. O FF1 aqui nessa próxima, na quinta, vale 1 e o x vale 0. Se é 1 e 0, então tem que passar 1, porque a gente já fez esse caso, em que tem um 1 no FF1 ou no FF0 e um 0 no outro cara. Aqui 1 e 0 ainda, então é 1. Aqui é 1 e 0 ainda, então é 1. E aqui é 1 e 1, aí seria 0. Já aqui, preenchendo meu NFF0, vamos lá. O FF0 e o U que eu preciso analisar para esses dois. Aqui é 0 e 0, então é 0, porque os dois são iguais. Putz, isso aqui tá atrapalhando, hein? Aqui,
0 e 1, então vai dar 1. Aqui 1 e 0, então vai dar 1 também. E 1 e 1, aí vai dar 0. E é isso. Aí agora, nós finalizamos nossa tabela de estados. O que falta fazer? 1.2, ela pede para, a partir da tabela do item anterior, desenhe o diagrama de estados da FSM. Aí agora a gente tem que passar para o diagrama, então. Essa é uma capacidade muito avaliada em questões assim de prova, porque saber sair dessa tabela aqui para o diagrama é um passo bem importante do nosso projeto de FSM. Então vou puxar isso aqui para frente, para cima. Vamos lá. Tá, foi. Para começar diagrama de FSM, eu costumo escrever aqui quem são minhas entradas e quem são minhas saídas. Sempre eu começo assim. De entrada é apenas o U que tem ali em cima. E de saídas eu tenho A e o B, né? Já que ele pediu para considerar o X como sendo um sinal interno. Não vou representar ele aqui na saída. Aí os estados, né? Que são o principal do diagrama. Os estados, eu já sei que são 4, porque eu tenho dois códigos possíveis em cada flip-flops. 2 elevado a 2 é 4, como eu já tinha comentado no início. Então eu faço aqui 4 bolas. Pronto. E vou separar um pouco elas. E eu tenho que adicionar aqui a codificação dos estados, né? Eu tenho o estado 00, o estado 01, o estado 10 e o estado 11. Vou colocar uma legenda aqui em apenas uma dessas bolas dos estados, indicando que o primeiro bit, o bit da esquerda, ele é o FF1 e o da direita é o FF0. Isso é o que a gente normalmente faz na simbolização aqui. A gente coloca o FF0 para o menos significativo e FF1 para o mais significativo. E assim por diante, né? Se tivesse FF2, FF3, seriam os mais da frente. Só para explicitar que eu estou adotando isso. O que mais? Além disso, eu vou supor aqui que em nenhum momento o enunciado me disse, mas eu vou colocar aqui a transição de ligar a minha máquina do boot, ela leva ao estado 00, que normalmente é o que acontece. Normalmente o 00 é o estado de inicialização. Mas ninguém me disse, mas eu vou fazer isso. E agora, para analisar o restante das transições, eu preciso de analisar como a entrada U vai afetar a lógica do próximo estado. Para isso, eu tenho que interpretar na minha tabela. E a tabela aqui, do jeito que eu escrevi ela, já fica muito bom. E por isso que eu encorajo vocês a fazer dessa forma. Colocar os dois bits dos estados sempre antes da variável que está aqui em análise, que é o U. Por quê? Agora, eu tenho aqui nesse primeiro quadrado aqui, primeiro retângulo, que essa é a lógica para os estados 00.
Essa aqui é a lógica para o estado 0, 1. Essa aqui é a lógica para o estado 1, 0. E essa para o estado 1. Então, eu vou até abrir chaves aqui. Esse é o primeiro estado. Esse aqui é o segundo. Esse aqui é o terceiro. E esse é o quarto. Aí, vamos lá. No primeiro estado, que é o 0, 0, eu tenho... Se eu estou nesse estado, né? Esses dois FF1s e FF0 aqui, significa que eu estou nesse estado. Já esse aqui significa que o U está valendo 0 agora, né? Nessa linha. Se o U vale 0 nessa linha, isso significa que a minha lógica para o próximo estado indica que vai ser 0 e 0. Ou seja, eu vou continuar no estado 0, 0. Se eu estou nele e o U vale 0. Isso significa que se o U vale 0, então ele retorna para o mesmo estado em que ele está. Por quê? Porque quando eu estou no estado 0, 0 e o U vale 0, o meu próximo estado também é o 0, 0. Então eu simplesmente faço essa seta voltando para ele e com a indicação de U', que seria a condição para essa transição ser verdadeira. Já agora, quando o U vale 1 e eu estou no estado 0, 0, eu vou para o estado 0, 1. Aí já é uma transição diferente. Eu vou para o estado 0, 1. Aí aqui seria U apenas. Já quando eu estou no estado 0, 1 e meu U vale 0, eu vou para o estado 0, 1. Ou seja, eu permaneço nele também. O linha. Quando eu estou no estado 0, 1 e U vale 1, eu vou para o estado 1, 0. Mudou um pouco. Então eu vou aqui para o estado 1, 0. Quando eu estou no estado 1, 0, calma, quando eu estou no estado 1, 0 e meu U vale 0, eu vou para o estado 1, 0 também. Então, permaneço no 1, 0. Então, vou aqui para setinha aqui voltando. O linha. Quando estou no estado 1, 0 e meu U vale 1, eu vou para o estado 1, 1. Ok? Então, é essa transição aqui. E por último, quando estou no estado 1, 1 e meu U vale 0, eu continuo aqui no 1, 1. E quando estou no estado 1, 1 e o U vale 1, eu vou para o estado 0, 0. Desculpa se eu tiver falado algum 0 no lugar de 1 ou 1 no lugar de 0, que é muito 0 e 1, mas qualquer coisa vocês foram acompanhando pela análise da própria tabela e seguindo de fato o que está escrito e não o que eu estou falando, porque pode ser que eu tenha falado errado. Mas aí acabou que deu esse diagrama aqui. Se eu tivesse escrito, tivesse trocado aqui o lugar, se eu tivesse colocado esse estado 1, 0 aqui, no lugar do 1 e o 1 aqui na esquerda, ia dar um ciclozinho mais bonito, sem coisa cortando. Como aqui deu duas setas se cortando, eu fiz esse símbolozinho aqui só para mostrar que elas não se interceptam. Aí, a única coisa que faltou aqui é a análise das saídas, A e B. Porque eu coloquei todas as transições, né, que dizem respeito às entradas, mas as saídas em cada estado eu não falei nada sobre ainda.
Aí, tem uma análise boa de fazer também, até para revisar uns conteúdos do capítulo, é que vamos analisar as saídas A e B para cada estado. No estado 00, A e B são zero. Estado 01, A vale 1 e B vale zero. Aqui, A vale zero e B vale 1 no estado 3. E no estado 4, A vale 1 e B vale 1 também. Nesse caso aqui, calhou que A e B não se alteram em um mesmo estado. Se, por exemplo, o A fosse mais ou menos assim, só simplesmente essa mudança em A já mudaria alguma coisa na minha representação da FSM. Por quê? O A podendo mudar no mesmo estado, isso significa que ele é uma variável, uma saída de more, quer dizer, de Mealy. Porque uma saída de Mealy, ela tem liberdade para se alterar no mesmo estado. Mesmo eu estando no estado 1 aqui, ele conseguiu mudar de 0 para 1 nesse mesmo estado. Já a variável de more, ela é fixa por estado. No primeiro estado, se aconteceu isso aqui, ó, para a primeira transição, certamente aqui embaixo tem que ser 0,0 também, para a variável de more. E isso acontece de fato para A e B. Em todas as linhas da tabela, ocorre esse respeito à variável de more. Então isso significa que eu consigo representar A e B aqui embaixo como variáveis de more. Então eu vou fazer essa representação dessa forma. Também dá, qualquer variável de more, eu consigo representar como uma variável de Mealy. Então, se você quiser fazer aí como exemplo para casa, fazer a representação nessa tabela aqui usando Mealy ao invés de more. Fica um pouco mais chato porque a representação de variáveis de Mealy é diferente da de more. Tem até no capítulo 6 ou capítulo 9, se eu não me engano, bem no finalzinho do capítulo tem mudanças assim de Mealy para more e os slides mostrando o que muda de uma representação assim de uma para outra. Mas eu vou fazer aqui com a more mesmo, porque é mais simples de fazer e já está adequado ao que eu preciso fazer aqui nessa FSM. A e B aqui então no primeiro estado 0, 0. Então o que eu posso fazer aqui? Eu coloco A igual a 0, B igual a 0. Tá bem grande, deixa eu diminuir. Assim. A igual a 0, B igual a 0. No estado 0, 1, A igual a 1 e B igual a 0. No 1, 0, o B que é igual a 0. Quer dizer, o B que é igual a 1. E aqui, ambos são iguais a 1. E aqui eu posso colocar também uma barrinha assim, porque normalmente na simbolização de FSM do livro do Barride, ele sempre coloca uma separação aqui entre a codificação do estado e as saídas associadas a esse estado embaixo. Basicamente assim. Então, esse seria a resolução da 1.1 e 1.2. Quaisquer dúvidas podem procurar na monitoria ou mandar aí no chat. Obrigado.